Vou ver se eu consigo gravar aqui. Estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo. Então, assim, só para dar as boas-vindas oficialmente aí para todos, agradecer a presença do Júlio. Esse é o encontro aí de uma solicitação aí que a gente fez, né, da Digitalmente Livre com a Trampos Criativos, que a gente está tentando conectar essas redes. E hoje o microfone é seu, Júlio. Você pode fazer o que você quiser aí com esse espaço de tempo que nós temos. Ah, legal. Sul, gratidão, gratidão, Beni, gratidão a todos. Então, assim, foi esse convite mesmo para falar um pouco mais sobre esse modelo que a gente vem desenvolvendo, chamado Organização Holomidal, né, que é uma nova forma de se organizar em rede, né, de fazer tanto a governança quanto a parte dos fluxos financeiros, né? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho de onde que veio esse termo e como que a gente pode usar isso hoje para fazer uma gestão diferente, né? Uma governança de recursos e, quem sabe, desenhar novos tipos de relações nesse momento novo planetário que a gente está vivendo também, né? Então, de que vem esse nome Olodal, né? Um nome meio esquisito, assim, acho que pouca gente deve ter ouvido antes esse nome. Mas também uma brincadeira com esse nome piramidal, né? Que o piramidal é essa estrutura que parece uma pirâmide, que tem um topo, que em geral é alguém que controla, detém os recursos, que manda, digamos assim, e as pessoas de baixo, elas obedecem, elas se submetem, né? E é um modelo organizacional que tem se estruturado aí na sociedade ao longo de milhares de anos aí. Parece que 8.000 anos atrás que começou essa. Inclusive parece que casa com a ideia das pirâmides do Egito, né? Então as pirâmides também vêm de lá, né? E o modelo lomidal, ele é um modelo mais circular. Ele não é estruturado como uma pirâmide, não tem um topo, não tem alguém que está em cima. Acho que a Thaís está com o som aberto, né, Thaís? Deve fechar? Está dando. Obrigado. Acho que abriu de novo. Então, esse modelo lomidal, a ideia é que ele seja circular, ou seja, todas as pessoas que estão nesse modelo, elas estão no mesmo nível. Não tem ninguém que manda em ninguém, não tem ninguém que obedece porque o chefe. Modelo de controle, comando de controle patriarcal, né, que você tem espelhado em todo lugar, né, desde do trabalho, com o chefe, dos governos, com presidentes, reis, né, e até mesmo o modelo de família, a gente tem essa coisa do pai de família, né, o patriarca, que é quem manda, quem define. Então, e até, sabe, todos os relacionamentos humanos têm sido regidos nesse modelo de controle, né? E é extremamente violento, extremamente causa muitos traumas, né? Então, o modelo holomidal, ele vem do conceito do holon, né? O holon, então, o que é? É um sistema que, ao mesmo tempo, ele é uma parte, mas também é um todo. Ou seja, holon vem do holos, né, que é do grego todo, que significa a totalidade. Então, cada bolinha nesse círculo, ela também é um círculo, ela também é um todo. É um modelo quase que holográfico, né? Até holográfico vem daí, né? Da grafia do todo. Grafos é desenho, né? E holo é o todo. Então, é o desenho do todo. Ou seja, no modelo holomidal, cada pessoa no sistema, cada objeto, cada elemento, ele pode ser visto como uma totalidade, um todo, né? Então, não é uma parte, diferente do modelo piramidal, onde você tem partes, e se uma parte quebra, você arranca e põe outra no lugar e está tudo certo. O modelo piramidal, não. Cada parte também é um todo, é um ser vivo, né? Que nem uma célula
no nosso corpo. Cada célula no nosso corpo é um ser vivo, né? Então, a gente tem esse conceito que é bem diferente, né? E ele permite ter outros tipos de relação social, né? Muito mais horizontalizados, muito mais equilibrados, né? Então, a organização holomidal ela é inspirada nesse modelo. Esse nome holomidal, ele não fui eu que criei, tá? Ele foi criado pelo Jean-François Nobel, que é um pesquisador francês que estuda novos padrões de organização e social e ele inspirou aí também esse trabalho, né? Então, as organizações holomidais, elas têm três princípios, três bases, assim, né? Que é justamente você ter uma governança com autogestão, que é a ideia é que a gente vai trabalhar com círculos e papéis. Ou seja, você não tem cargos, né? Você não tem um chefe e os cargos, né? Você tem papéis, onde as pessoas entendem o que elas precisam fazer, porque isso está claramente definido nesses papéis. E as pessoas atuam nesses papéis que estão dentro de círculos, né? Então, isso funciona muito baseado nesse princípio da autogestão. Que a autogestão não é cada um faz o que quiser, né? Isso daí é anarquia total. A autogestão ela é baseada no princípio que todas as pessoas têm autonomia e que podem ter as suas próprias vontades do que elas querem fazer, mas que existe uma conversa, existe um acordo, existe uma transparência, e aí as pessoas enxergando essa transparência, esses acordos são construídos com base nessas conversas dentro do coletivo. Então, não é cada um faz o que quiser, na verdade, assim, cada um propõe de fazer aquilo que acha que tem que fazer, e isso daí então, estruturado de forma transparente no coletivo, né? Então, é um pouco por aí, essa é a ideia da autogestão. Ou seja, que não precisa de alguém, de algum chefe, para dizer o que os outros têm que fazer. As próprias pessoas podem trazer isso e estruturar isso dentro desses acordos coletivos, né? O segundo pilar, então, é essa ideia da moeda própria, para fazer a gestão financeira com muita transparência da organização. Porque não adianta nada a gente ter uma governança estruturada, com autogestão, né, e continuar usando um dinheiro piramidal. Porque o dólar e o real e todos esses dinheiros que a gente usa hoje no mundo, né, tradicional, são dinheiros piramidais, ou seja, eles são criados no topo da pirâmide para quem está lá embaixo poder usar, né? Então, o governo pessoas da forma como eles quiserem, com as taxas de juros que eles quiserem. Então, quem está no topo da pirâmide define tudo, que está embaixo só pode chorar. Tem que usar e obedecer, né? Então, a gente pode até tentar fazer um modelo lindo de governança e de autogestão, mas se a gente não tiver controle da nossa própria moeda, não tiver a autogestão financeira também, a gente não consegue se libertar de vez desse modelo piramidal que está aí por trás. Entendeu? Então, por isso que muitos coletivos acabam brigando, por mais que eles tragam sociocracia, O2, ideias de autogestão, e isso às vezes por causa da questão das finanças, né? Então, aí que está um dos pontos diferenciais das organizações holomidais, que a gente tem a própria moeda. E essa moeda ela é lastreada no propósito da organização, que a gente entende que a organização ela está a serviço de alguma coisa, ela está servindo um propósito, que é aquilo que fez a organização se unir em primeiro lugar. Então, é uma visão de mundo, uma coisa que a gente quer deixar de legado no mundo, e aí esse propósito ele dá origem a um serviço, e esse serviço pode ser então consumido de certa forma por meio dessa moeda. Então, por exemplo, você pode ter uma organização holomidal que é uma escola, e aí a moeda ela te dá acesso ao serviço de ensino-aprendizagem, por exemplo. Então, você usa essa moeda para contratar o serviço. Ou então pode ter uma outra organização que é um restaurante ou que faz comida sob encomenda. E aí a moeda ela pode estar vinculada a isso de comida de qualidade, sem veneno, vegana, por exemplo, entendeu? Então,
para manifestar esse serviço no mundo, ela cria esse propósito no mundo, ela cria um serviço, e aí, através da moeda, você consegue consumir esse serviço. Então, a moeda também dá transparência nisso, no preço do serviço e na manifestação do propósito. E o terceiro pilar é a parte do reconhecimento. Porque a gente entende que a organização e as pessoas são muito mais do que só números, né? Então, a gente criou esse conceito dos selos para reconhecer a participação das pessoas, né? Então, o histórico da participação, reconhecer que é uma pessoa diferente da outra, que ela tem habilidades diferentes, que ela tem conhecimentos diferentes. E então esses selos, eles são criados pela própria comunidade. Não tem um banco de selos pré-definidos que só pode ter aqueles. Qualquer um pode criar um selo para si mesmo, para alguém, para que aquela pessoa ou tenha conhecimento. Então, por exemplo, alguém poderia criar um selo para mim dizendo que eu sei sobre organizações holomidais, porque eu vim aqui e falei para vocês sobre isso. E aí, se várias pessoas reconhecerem isso em mim, esse selo vai ter mais valor. Se só eu criar para mim mesmo, só reconhecer, ele tem pouco valor. Então, quanto mais pessoas reconhecerem aquele selo, mais valor ele tem dentro do contexto da rede, né, de organizações. Então, o selo ele vai para além da organização, mas ele vai para a rede de organizações. E as organizações holomidais, elas funcionam naturalmente em rede. Tá? Então, como é que funciona um pouco mais? Né? Eu já fui entrando um pouco em cada uma, mas a governança, então, ela nasce desse olhar da organização para o mundo que está lá fora. Né? E quando a organização consegue, né, encontrar o seu propósito dentro do mundo, está mudando. Então, ela falou, olha, eu quero ir para lá. Então, ela mira naquele propósito. Através desse propósito, a governança circular, o círculo principal da organização, base da organização, ele tem o propósito da organização. Né? E aí, com base nesse propósito, que vão sendo criados os acordos com muita clareza, de forma que eles são evolutivos. Porque a gente até sabe criar acordos em organizações, né? Em geral, mesmo uma ONG ou uma empresa tradicional, tem lá um contrato social, né? Só que o contrato social, ele é um acordo. Primeiro, escreve um advogado, né? E segundo, que ele é muito difícil de mudar. Se você quiser mudar qualquer coisa ali, você tem que levar para um advogado, passar por N processos, pagar para poder autorizar aquela mudança. Então, é extremamente engessado, né, o sistema de acordos que a gente vive hoje na sociedade. Então, a governança holomidal, ela traz um mecanismo onde você tem acordos claros e evolutivos, que eles podem mudar a cada reunião de ciclo. A gente tem a oportunidade de revisar esses acordos e mudar os acordos. Então, eles são evolutivos. Né? Com isso, a gente tem expectativas muito claras e explícitas sobre o que se espera que cada pessoa que esteja energizando um papel vai fazer. Então, está muito claro isso no papel. O papel tem responsabilidades explícitas. E aí, quem está naquele papel vai saber que a pessoa tem papel. Aqui eu não vou entrar em detalhes do O2, que é um sistema de governança que é compatível com a governança holomidal, que é semelhante à holacracia também e à sociocracia, né? Targetil, né, que é parceiro também, e ele é bem mais simples de usar do que a holacracia, e eu tenho usado aí em algumas organizações holomidais com muito sucesso. Eu sou formado também de O2, fiz o curso de 4 meses com eles e estou já facilitando essa metodologia em vários contextos aí, muito bem animado de usar, sempre com resultados bem bacanas, né? Mas hoje o objetivo não é entrar a fundo em cada um dos pilares, eu vou entrar um pouco mais a fundo na questão das moedas, tá? Então, que é o que eu pedi para hoje. Aqui, de novo, tem essa ideia da responsabilidade clara por meio dos papéis.
Então, as pessoas, elas energizam papéis, a gente fala, né? Não é o papel da pessoa, isso que é diferente. São um jardineiro e um papel de cozinheiro, sei lá, entendeu? Ou um papel de cuidador do blog, ou sei lá, qualquer, é diferente de um cargo, ele é um nanocargo, um microcargo, ele não é relativamente um cargo, né? E ele não é da pessoa. Então, uma pessoa ela pode estar energizando vários papéis ao mesmo tempo, pode estar energizando 3, 4, 5 papéis. E o mesmo papel pode estar sendo energizado por 3 pessoas diferentes. Então, pode ter 3 pessoas no papel de jardineiro, por exemplo, entendeu? E o que ele serve é para deixar as responsabilidades e expectativas claras, né? E os círculos, eles servem para agrupar os papéis dentro dos propósitos. Então, a organização tem um círculo principal, como dá para ver nesse desenho aí, e aí pode ter subcírculos, né? E isso forma a estrutura organizacional das organizações que usam essa metodologia. E o terceiro ponto do O2 são as reuniões. As reuniões de círculo, elas são estruturadas, elas têm um facilitador. Então, elas têm um modelo de reunião que é até mais ou menos estrito, assim, o facilitador ele cuida para que a reunião siga um formato específico, né? Com o objetivo de processar tensões, né? Mas, como eu falei, o objetivo aqui não é entrar em detalhes do O2, eu só estou dando uma passada rápida para explicar a base, né? E depois a gente pode eventualmente marcar uma próxima só para falar de O2, que dá para falar bastante de O2, né? Mas beleza. Então, o que eu queria falar é do surgimento do serviço da organização, né? Porque a governança, toda organização, ela está em volta do propósito, da existência de um propósito, que vai dar origem a esse serviço. Em geral, esse propósito a gente fala que ele é exógeno, ou seja, exo é fora, geno é gerado, né? Ou seja, ele é gerado de fora, gerado de um movimento que está fora, ou seja, é de uma percepção de alguma coisa que está faltando no mundo de algum jeito e que a gente pode gerar, produzir ou criar para atender algum público, a necessidade de algum público, né? Porque tem organizações que vão lá criar o propósito e falam assim, qual que é o seu propósito? É autoconhecimento, a gente quer melhorar o nosso autoconhecimento. Tá bom, mas isso é um propósito endógeno, ou seja, ele é um propósito da organização para a organização, ele não tem nenhum impacto fora, ele não nasce fora da organização, ele nasce dentro. Então, esses propósitos, eles não geram um serviço, porque é um autosserviço, é um serviço para nós mesmos. Então, a organização ela fica isolada. Então, muitas ecovilas, elas acabam ficando assim, por exemplo, elas têm propósito de cuidar dela mesma, ela vira uma bolha, ela está ali, autossuficiente, mas ela não conecta com o mundo lá fora. Então, as organizações holominidais, elas se conectam com propósitos fora, né? Então, por isso que ela dá origem a um serviço, ela está conectada com uma necessidade de algum público, né? E esse serviço é o que dá origem à moeda, que é o que a gente vai entrar um pouco mais em detalhes hoje. Então, essa moeda ela vem para dar clareza financeira, transparência financeira dos fluxos da organização. Então, ela é baseada num modelo de crédito diferente do que a gente está acostumado. O que a gente está acostumado com o dinheiro é um modelo que chama crédito fiduciário, que é o dinheiro que o banco gera, que os governos geram, né? Que é um dinheiro que ele é criado, inclusive em inglês é fiat currency, né? Que é o dinheiro vindo fiat do latim, que é do fiat lux, quando Deus criou a luz, ele foi lá e falou fiat lux, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então, o crédito fiduciário, ele funciona assim, alguém cria o dinheiro, em geral alguém que tem poder, armas, né, tipo governo, banco, exércitos, né, que tem poder militar, e aí eles vão lá e criam, e falam assim, pronto, vou criar aqui 1 trilhão, pronto, criei. E aí eles redistribuem esse dinheiro para a população por meio de empréstimos, por meio de débito, né, então eles sempre criam o dinheiro baseado no débito. E, em geral, é mais débito do que o dinheiro que foi criado. Então, se ele cria 1 bilhão, ele vai criar 2 bilhões de débito, né? Então, que é baseado no empréstimo.
Por isso que é um sistema que não se sustenta, né? Já o crédito mútuo, ele é baseado no crédito da confiança entre pares, entre pessoas, né? Então, se eu vou, digamos assim, num restaurante com o Beni, eu posso falar assim, Beni, deixa que eu pago a conta, né? Eu confio no Beni, eu sei que o Beni vai me pagar, então essa confiança me permitiu criar um crédito para ele, entendeu? E aí ele fica me devendo uma, então ele fica menos um e eu fico mais um. Então o crédito mútuo ele funciona nessa base, na confiança, nas trocas entre pares. Né? Então é bem diferente do crédito fiduciário, porque e aí no caso das organizações holomidais, ele é lastreado nesse serviço que a casa ou que a organização vai prestar. Né? E também funciona como uma forma de dar transparência nos fluxos financeiros da organização, para ver quanto serviço ela está prestando, quem que tem mais, quem que tem menos, né? Então, é um modelo bem, bem diferente do modelo tradicional, né? Porque isso é uma coisa que a gente não está acostumado a pensar, né? Que a gente fala assim, não, mas eu posso criar dinheiro? Será que isso não é contra a lei? Ah, imprimir dinheiro é contra a lei, você vai preso. Ninguém está imprimindo real aqui, né? Ninguém está criando dinheiro real, né? Dólar real. A gente está criando o nosso próprio dinheiro. E para isso não tem nenhuma lei que fale que a gente não pode. Pelo contrário, aliás, né? O Brasil é o país que mais tem moedas complementares paralelas do mundo. Tem mais de 300 moedas complementares no Brasil. Então, você pode criar, sim, moedas para suas comunidades, créditos locais, moedas locais, isso é perfeitamente legal. E tem até legislação para isso, né? A gente tem aqui exemplos famosos. Tem o Banco Palmas, né, que criou uma moeda que já está há muito tempo em operação, né? Acho que mais de 20 anos. E então tem vários exemplos de sucesso que moedas relacionadas à reciclagem, moedas relacionadas a municípios, muita pobreza. Então tem vários casos de sucesso de moedas complementares no Brasil. Então a gente pode sim criar isso é perfeitamente normal. Tá? Só que ninguém fala para a gente que pode, né? Então isso é uma das coisas legais que dá para a gente entender. Então, como é que funciona nas organizações holomidárias, né? Para a gente não sair criando infinitamente esse dinheiro, primeiro que é um crédito mútuo, então ele é baseado nos pares, né? Então, a organização, ela também é considerada, tem uma fórmula aí que a gente desenvolveu para você calcular baseado na reserva financeira. Vai montar uma organização holomidal, a gente calcula qual que é o investimento inicial para ela começar. Então, digamos, a gente precisa de 100 mil reais para comprar, sei lá, uma máquina de café, para comprar um fogão, sei lá, digamos que vai ser uma organização de culinária. Então, a gente precisa comprar uma série de equipamentos e vai incluir uma série de coisas ali e tal, vai custar 100 mil reais. Então, esse é o investimento inicial. Fora isso, tem os custos recorrentes, que são conta de água, de luz, tem eventualmente remunerações para as pessoas que vão estar trabalhando, né? Isso vai dar um custo recorrente. E, então, com base nesse investimento inicial e nesse custo recorrente, a gente calcula o tamanho da reserva, que é quanto de dinheiro a organização vale, digamos assim. Seria quase que um valor financeiro da organização. E esse valor é o que determina o máximo de dinheiro que a organização e determina também o valor da moeda. Que essa reserva holomidal é o que vai determinar o valor da moeda. Tá? Aí tem um pouco de matemática, tá? Mas basicamente tem um fator de risco também, que define quanto eu quero ter em caixa para poder pagar, sei lá, 6 meses. No caso da gente estar sem nenhuma receita, eu quero poder pagar 6 meses de salários e de IPTU, de imposto, etc. Então eu coloco um fator de risco 6. Quer dizer que eu quero ter reserva para poder me precaver contra eventuais problemas aí que aconteçam. Então, por isso que esse fator de risco ele vai como um fator multiplicativo aí. Tá? Então, o valor da reserva
ele é o que vai definir a valoração da moeda. É um dos elementos que define, né? E o segundo elemento que define é a capacidade de serviços. Porque se a organização, ela, digamos que é um restaurante, então se ela tem lá, mesa dá para comer 4 pessoas, por exemplo. Então são 40 pessoas de capacidade máxima ali por vez, né? Mas digamos que num dia você tenha 100 pessoas indo comer ali naquele almoço. A de serviço é 100. Se você investir mais na organização e aumentar, acho que deu uma cortada, né? Uma oscilada aqui. Tá dando para ouvir? Então, a capacidade de serviço, ela representa isso, a capacidade da organização de prestar serviço. Então, se a organização ampliar, expandir, comprar mais espaço, mais meses, conseguir atender mais pessoas por vez, essa capacidade aumenta, né? Então, o valor da moeda, ele se dá por essa forma, né? O valor da reserva dividido pela capacidade de serviços multiplicado por um fator de retorno. Esse fator de retorno, ele define quão rápido de volta. Então, se o fator for 1, quer dizer que você quer ver tudo de volta em um mês. Ou seja, o valor da moeda vai ficar muito alto. Então, se você estiver disposto a esperar mais tempo, o valor da moeda vai ficar menor. E o valor da moeda, ele representa mais ou menos o valor do serviço que você vai consumir. Então, se digamos que o seu almoço você vai querer cobrar R$ 20, então, para o seu andar R$ 20, você vai dividir a reserva pela capacidade de serviço e você vai ajustar esse fator de retorno até você ter um valor de 20, né? Então, eu estou falando um pouco da matemática que tem por trás, né? Mas o que acontece? Se a reserva aumenta, porque você está tendo lucros, digamos, né? Você está vendendo lá no seu restaurante. Aí começou a vender super bem, então você está tendo um aumento da reserva. Se a reserva aumenta, a tendência do valor da moeda é aumentar também. Isso se a capacidade de serviço não aumentar também. Então, se a reserva aumenta e você usar esse dinheiro que veio no lucro e reinvestir no seu restaurante para aumentar a quantidade de mesas e aumentar o seu serviço, o valor da moeda permanece igual. Mas se você não conseguir usar esse dinheiro para reinvestir ou redistribuir de alguma forma, o valor da moeda vai aumentar. Tá? Então, ou seja, o valor da moeda ele pode ser flutuante, mas um dos objetivos de quem está fazendo a gestão dessa moeda é tentar fazer com que o valor dela seja constante, justamente para facilitar a vida dos usuários que vão ter a moeda e vão querer usar o serviço. Se ela ficar variando toda hora, as pessoas não vão ter muita dificuldade de usar os serviços, né? Eu acho que talvez esteja um pouco confuso essa matemática, mas depois, quando a gente, um pouquinho, daqui a pouco, a gente pode abrir para perguntas e a gente pode voltar nesses slides, se vocês quiserem, para a gente entender melhor, tá? Tem 2 jeitos de você investir numa organização desse tipo, né? Você pode, ou se você é um investidor e quer investir numa organização holomidal, você pode comprar moedas. Então, você pode comprar, sei lá, 1.000 moedas. E aí, quer dizer, se você comprou essas moedas, significa que você pode também usar essas moedas para consumir o serviço da organização. Você vai lá, você tem 1.000 moedas, você vai lá e come 1.000 almoços naquela organização. Você pode ir lá, se é um restaurante, você pode ir lá e consumir, mas você pode guardar também essas moedas esperando que elas valorizem, né? E com isso você se torna um investidor. E por ter as moedas, você também, se tornando um investidor, você vai ter um rendimento passivo. E se a reserva da organização aumentar, você pode ter um rendimento também ativo, que é através dos projetos que a organização vai fazer, e se ela aumentar a reserva, você vai tendo rendimentos. Tá? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente também como é que é. E a outra opção é você fazer uma assinatura mensal. Então, digamos que você sempre vai querer comer naquele restaurante, você pode ir lá e assinar, você paga X por mês e você está comprando na prática X moedas por mês e você vai usar isso para consumir os serviços. Tá? Isso daí também te transforma num investidor, você também vai ter
descontos, pode ter vários benefícios por ser um investidor. Tá? Porque aí é que entra justamente o modelo dos selos, que eu vou falar daqui a pouco. Aqui tem uma planilha que a gente criou para fazer esse cálculo holomidal do investimento. Então, você tem os parâmetros que você coloca do custo de investimento, quanto que é o custo recorrente, os fatores de risco e tal, e você tem o valor da moeda calculado para você e o valor da reserva. E aí você consegue fazer uma simulação com a planilha de ver quanto que vai render o investimento se o valor da reserva for aumentando, né? Então, é uma forma de mostrar como é que funciona. Essa planilha é pública, eu posso compartilhar também com vocês, tá? Mas, basicamente, e aí, é assim que funciona, né? E aí eu queria mostrar que a forma como a gente implementou isso hoje lá na Casa Nietzsche, no Rio, né? Que foi o primeiro case que a gente trouxe de organização holomidal hoje, que está funcionando, né? A gente criou uma moeda usando essa plataforma chamada Cyclos, né? Que é basicamente um sistema bancário para criar economias locais, que é usado no mundo inteiro para criar moedas para comunidades, né? E a gente, como é um negócio que já está pronto, a gente foi usar para poder fazer esse protótipo de forma mais simples, né? Mas a ideia é que agora, no futuro, a gente tenha uma plataforma própria que está sendo desenvolvida. Então, esse sistema, ele funciona no celular, essa é a telinha do celular, que se você instalar, você vai ver, e também funciona no navegador. Ele suporta a criação de créditos mútuos, que é o que a gente usa nas organizações holomitais, permite fazer transações via QR Code. Então, você pode criar sua própria moeda com essa plataforma. No caso, na Casa Nietzsche, a gente criou uma moeda chamada NIT, e aí a pessoa pode usar essa moeda para comprar os serviços de casa, para participar das feiras de bairro que tem lá, tudo associado ao custo da organização, né? Depois eu vou fazer uma demonstração no final de como é que funciona essa plataforma para vocês verem, tá? Aí o último elemento das organizações holomidais são os selos, para fazer o reconhecimento das contribuições de cada um. Então, como eu falei, a emissão desses selos é distribuída. Não tem uma entidade central que vai definir quais são os selos possíveis e só vai poder emitir aqueles selos e mais nenhum outro. Qualquer um pode, na organização holomidal, emitir os seus próprios selos. Lógico que cada organização pode ter a sua biblioteca de selos, que são os selos que ela reconhece. E, então, eu posso ter os meus próprios selos, a organização ter os seus próprios selos, e a rede como um todo pode ter os seus próprios selos. Quer dizer, não tem uma limitação aí, né? Então, o selo ele serve para reconhecer as pessoas dentro da participação delas na rede e nas organizações, tá? Então, quem tem o selo, se eu tenho um selo, por exemplo, de professor, né, eu posso ter um desconto numa organização que faz educação à distância. Então, se eu tiver esse selo, eu posso receber um desconto nos serviços e produtos daquela organização. Também poderia ter acesso a recursos especiais. Então, eu posso ter um selo de permacultor, e aí com esse selo eu posso, se eu for numa organização rural que faz permacultura, eu posso ter acesso a um pedaço de terra que me permite cuidar daquele pedaço de terra, porque todo mundo sabe que eu sou um bom permacultor, então isso vai me garantir esse acesso. E determinados papéis nas organizações podem ter pré-requisito de selos também. Então, para eu poder energizar o papel de jardineiro aqui nessa organização, eu preciso ter um selo de permacultor. Então, os selos também servem para isso, para reconhecer os conhecimentos das pessoas, né, dentro do avanço delas dentro da rede. E aí ele também pode dar direito a votos, ele também pode dar limite de crédito. Então, cada organização, na prática, pode criar as suas regras e acordos de como que os selos vão funcionar dentro daquela organização. E a organização é livre para reconhecer ou não tais e tais selos. Então, digamos que eu tenho um selo lá de vegano, e aí eu vou num restaurante vegano, ele pode reconhecer que eu tenho esse selo, então ele vai me dar um desconto. Ou pode
se eu tenho esse selo vegano, ele pode me dar direito a consumir certos produtos ou não. Então, a organização tem muita liberdade para criar regras, como é que cada selo vai funcionar dentro daquela organização, dentro dos acordos da organização, né? Então, aqui tem exemplos de selos, né? Então, tem um selo de parceiro, que ele pode ser um selo que uma organização vai reconhecer, que é um parceiro daquela organização. E com esse selo, a pessoa que realizar tarefas naquela organização, ela pode receber moedas, que seria como se fosse um salário, uma remuneração. E aí quem tem esse selo também tem acesso aos recursos usando moedas. Então, se digamos que é uma organização que é uma loja de produtos naturais, que é exatamente o que a Casa Nietzsche fazia. Ela vendia produtos, ela fazia porque essa parte da loja já não está mais funcionando agora, né? Mas ela vendia produtos eco-friendly, sem plástico, sustentáveis. Então, quem era parceiro lá e realizava, trabalhava na casa, realizava tarefas, tinha acesso a comprar os produtos da casa usando as moedas da casa. Não é todo mundo que podia fazer isso, né? Então, e também pode ter regras para você perder o selo. Então, se um parceiro ele ficava 90 dias sem realizar nenhuma entrega, ele perdia o selo também. Então, pode ter isso também. O selo pode expirar, né? O selo de guardião é o selo de quem participa do círculo da casa, né? No caso lá da Casa Nietzsche, mas é um exemplo de selo que pode ser usado para representar a participação de uma pessoa numa organização holomidal. Então, o guardião é quem está dentro do círculo e que energiza papéis. Então, o guardião ele tem que participar das reuniões de círculo, energizar pelo menos um papel, e aí ele recebe moedas mensalmente. Tem um sistema como se fosse uma espécie de salário, ele recebe nas moedas da organização. Ele ganha descontos no serviço da organização e também tem acesso a poder comprar produtos e serviços da organização usando as moedas. Aí ele pode perder o selo se ele ficar um tempo sem energizar papéis, se ele deixar de participar das reuniões de círculo. Ou seja, essas regras elas podem ser criadas por cada organização. Então, você pode ter selos que têm valor para uma organização e não tem valor para outras, né? Então, e aqui seria um selo de investidor, né? O selo de investidor da organização você ganha se você investir naquela organização. E aí você participa de algumas reuniões estratégicas da organização, você passa a ser um corresponsável financeiro, você tem prioridade para comprar as moedas da organização, tem um limite de crédito e vota em projetos da organização e tem descontos também nos serviços da organização. Só que se você sacar o seu investimento, você deixa de ter o selo, né? Então, é um outro exemplo de selo, né? Esse mecanismo de selos a gente implementou numa plataforma open source chamada Open Badges, que foi criada pela Mozilla, né? Então a gente usou um software chamado Badgecraft, que eu vou mostrar também no final, e a gente criou os selos lá da Casa Nietzsche dentro dessa plataforma. Você consegue pegar pelo celular, ver os selos que você tem, você pode ver outros selos que você queira adquirir, como é que você tem que fazer, que você tem até missões, né, que você pode fazer para conseguir os selos. E você vai coletando evidências, que podem ser fotos, podem ser textos que você vai escrever, né? E aí você vai ganhando os selos. Então, isso foi também testado e prototipado lá na Casa Nietzsche. Como eu falei, então, o investidor ele tem um retorno do investimento, que pode ser passivo e ativo, né? O passivo é esse aumento progressivo do limite de crédito, ou seja, conforme ele vai ganhando mais confiança da organização, porque ele está mais tempo investindo, ele vai tendo um limite de crédito, ele vai podendo... isso funciona quase como se fosse um juros, quer dizer, esse limite é a forma do crédito mútuo de você reconhecer uma contribuição importante de alguém. Você dá, por estender a confiança para as pessoas, você estende o limite de crédito da pessoa, né? Então, o investidor ele vai aumentando esse limite de crédito com o tempo. E o retorno ativo é quando ele vota em projetos que geram um aumento. Então, se ele votou em projetos que
aumentaram a reserva da organização, ele vai ganhar um percentual desses lucros, né? Então, é um retorno ativo. Então, se ele decidir sacar o investimento, ele vai perder esse selo, mas ele mantém esse limite de crédito, ou seja, ele mantém os juros que ele recebeu de rentabilidade passiva, né? Aí tem algumas regras de como que ele precisa fazer para sair. Então, isso daí é focado, é uma apresentação focada para explicar para os investidores como é que funcionaria para investir numa organização unidal, né? Então, agora eu queria mostrar para vocês como que isso funciona na prática, né? Vou mostrar rapidamente aqui as ferramentas. Mas, de repente, a gente poderia fazer uma pausa para perguntas agora, né? Como é que vocês estão sentindo aí? Falei bastantão, né? Talvez tenha bastante questões aí. Eu acho que você pode apresentar o modelo de demonstração. Ah, tá bom. Então, beleza. Então, tem aqui o aplicativo, os ciclos, né? Ele funciona pelo celular e esse daqui é a carinha dele. Então, quando você... Vou me logar de novo aqui. Esse é o ciclos da Casa Nietzsche. Tem a moeda Nietzsche, né? Então, eu posso me cadastrar, qualquer pessoa pode se cadastrar, o cadastro é aberto, e eu posso acessar. Então, se eu acessar aqui com o meu usuário, eu posso ver o meu saldo, tenho aqui uma quantidade de nits, eu posso fazer pagamentos para usuários, eu posso solicitar um pagamento de um usuário, né? E aí tem a parte legal, que é essa parte dos anúncios, né? Que isso que é um outro recurso que tem no oferecer. Você deu uma cortada aí. Você está falando Opa, anúncios? isso. Acho que cortou a internet um pouquinho. Eu estava falando que nos ciclos, uma coisa legal que você pode fazer, além de transferir dinheiro para as pessoas, é fazer anúncios, né? Então, esses anúncios são anúncios que a comunidade vai criando que podem aceitar essas moedas NIT. Então, aqui tem, por exemplo, uma quentinha de comida que custa 2 NIT. O NIT, no caso da Casa NIT, vale R$10. Então, 2 NIT seria equivalente a R$20. Então, com 2 NIT, eu posso clicar aqui e solicitar lá no Rio uma entrega de uma comida vegana criada com cogumelos, dessa turma do Kogu na Brasa. E aí eu posso comprar deles, né, pagando em NIT. Então, os serviços, aqueles produtos ecológicos também da casa também estão ainda à venda aqui. Né? Você pode comprar canudos, ecopads, escovas de dente de bambu, né? Tem até terapias de reiki aqui, né? Mandalas, então tem bastante coisa que o ecossistema está crescendo aqui, né? Cursos, entendeu? Então, isso daí é outra forma de você usar. Além, né, de você usar o NIT para consumir os serviços da organização Olomidal, que é, no caso, a Casa NIT. Então, o legal é que você tem a transparência financeira aqui. A gente coloca um relatório que era atualizado, na época era atualizado todo mês, a gente está um tempinho sem atualizar, mas ele mostra quanto que a casa estava usando de saldo negativo, que é quanto que a casa estava usando, gerando para no limite máximo aqui baseado na reserva lomidal, né? E você conseguia também ver nas minhas finanças aqui as minhas últimas transferências. Você tem aqui um extrato, né, do que você fez de transferência e dá até para você os saldos dos outros usuários. Tem essa possibilidade também. E o legal é que dá para fazer pagamentos via QR Code pelo celular. Então, lá numa das feiras de bairro que a gente organizou lá, algumas barracas tinham QR Code e você podia com o celular ir lá e comprar com o NIT na hora, usando o seu celular. Né? Então, foi bem bacana esse recurso também.
E aqui no guia do NIT tem um manual online, como é que usa, tinha os serviços da casa, que estão associados aqui com o valor em NIT. Você usava para solicitar aluguel dos espaços, tinha um espaço maker, e que a Casa NIT está numa transição agora, eles estão mudando de espaço, então isso aqui está em on hold por enquanto, né? Em pausa, né? Mas, então, esse é o NIT, é o Ciclos da Casa NIT, né? E nesse curso de moedas que eu falei que a gente vai proporcionar aí, a gente vai ensinar como criar uma moeda como essa também. É relativamente fácil, que a pessoa consegue criar, né? E esse outro recurso aqui é o sistema do Badcraft, onde a gente criou os selos da casa, né? Então, a gente tem aqui os selos de guardiões, que é o selo básico de guardião, e o de voluntário, que são as pessoas que realizam serviços lá na casa, né? Então, o guardião está aqui, aí você tem aqui o que se espera do guardião, condições para perder o selo e as condições para você ganhar o selo, né? Então, você tinha que fazer uma série de tarefas aqui, visitou a casa pelo menos uma vez, mande uma foto, aí você podia mandar uma foto, né? E viver uma experiência NIT, como é que foi, você descreve, aí tinha um formulário de cadastro dos guardiões. Então, para você ganhar o selo, tinha que preencher uma série de tarefas aqui, né? E aí tinha os selos também das experiências Anitia, que são essas atividades ligadas com o propósito da casa, que foram criadas. Então, participou de um mutirão da rede ecológica, participou do mutirão da horta, que tinha lá a horta comunitária, do ponto do livro, um muro da gratidão, que era um lugar da casa onde você colocava roupas e artigos assim, tipo um brechó de graça, que você colocava assim na rua, as pessoas passavam e podiam pegar sem pagar nada. Então é uma experiência única você viver isso assim. E aqui, se você participou de uma feira do armazém, então cada um desses badges tinha suas tarefas. Então aqui para conseguir essa badge, você precisa mandar uma foto de você participando de alguma feira. E aí essa aqui a gente colocou como um requisito de você ter essa outra badge de desapego, do desapegado, que é quem participou no Festival Desapegue-se. Então é muito fácil de criar esses selos aqui pela plataforma. E aí pelo celular você nem consegue começar a colecionar os selos, né? Qualquer um na rede pode criar e qualquer organização também pode criar e colocar suas próprias regras, né? Então é um pouco isso do que eu queria mostrar. Então queria ouvir também as perguntas aí, como é que vocês estão? Acho que foi bastante conteúdo aí e queria ouvir como é que foi para vocês. Eu tenho só uma questão aí, esse dos ciclos, essas moedas, tudo aquilo que você mostrou de exemplo é acessível diretamente naquele site, não tem que ter nenhum software a mais, nenhum trabalho a mais? Sim, você pode acessar pelo site, né, ou pelo celular. Então, você cria um usuário aqui, ele vai começar com um saldo inicial de 0 e um limite de 0. Porque a forma como a gente definiu aqui os ciclos, ele cria, quando você cria um usuário novo, ele não tem limite, ele tem limite 0. Porque pessoas da internet que estão chegando agora, assim, que nunca fizeram nada, não são reconhecidas ainda pelo ecossistema, então elas não têm limite negativo. Mas basta ela cadastrar 3 anúncios de produtos e serviços e mandar uma mensagem para a gente, que a gente já transforma ela num perfil de semeador. E aí o semeador já ganha um limite de crédito. Mas eu mesmo posso ir lá, entrar e criar um perfil desse daí com outro nome?
Sim, você pode criar a sua própria moeda aqui também. Esse site do communities.ciclos.org, ele é uma incubadora de moedas também, que você pode chegar lá e cadastrar a sua própria moeda. E aí, com base nesse cadastro, você configura depois. É um serviço gratuito. Você só tem que pagar se você quiser fazer um upgrade da comunidade aqui que a gente fez, que custa 10 libras, baratinho. Paga uma vez só e aí você não tem que pagar mais nada. E se você quiser ter um domínio próprio também. Mas, para isso, o serviço é gratuito. Só que aí você tem que entender um pouco de configuração do Cyclos, que é um pouquinho, não é tão simples, tá? É um processo aí que, para mim, que conheço bastante tecnologia, foi um tempo aí para me entender com toda a configuração que tem das moedas, né? Todos esses detalhes, né? Por isso que a gente está organizando esse conhecimento todo num curso mais aprofundado, né? Certo. Alguém aí gostaria de falar alguma coisa, expressar alguma questão? Não estou te ouvindo, Nádia. Dá para ouvir agora? Sim, agora sim. Tá bem baixinho, mas dá para ouvir. Tá. Então, é que tá me fazendo lembrar, uma vez eu trabalhei num escritório que era e-commerce, né? Então, é assim, que administrava tudo essa parte de lá, né? Aí eu trabalhava fisicamente no espaço. Tá difícil ouvir a Nádia, né? Então, tá Tenta falar difícil? um pouquinho mais perto. Eu acho Tá. que o microfone deve estar sendo no celular. Tenta falar mais perto do celular. Experimenta. Então tirar o fone, né? Falar sem fone às vezes é melhor. Dá para ouvir mais agora? Bem melhor. Agora sim. Agora sim. Fone eu já falo baixo também. Então, é assim, eu trabalhei, né, então, nesse espaço, nesse empório de orgânicos, né, era até bem legal a proposta. E a parte de e-commerce, quem administrava era o dono, né, que ficava lá na rede e tal. Porque algumas coisas que você foi pautando aí, eu fui associando com o que acontecia lá, Uhum. para entender. Então, mas assim, era uma empresa normal, né? A gente trabalhava registrado e tal. A menina lá da lojinha, né? É quem ficava administrando no computador os produtos, tinha uma tabela de itens, lançamento, e depois tudo de internet passava para ele. Uhum. Daí, no caso, então, dos momentos, a gente fez assim várias ações. Então eu comecei com a cozinha, numa questão de reaproveitamento. A gente trabalhava com orgânico, pequeno produtor, e eu fazia a produção e a gente vendia na lojinha, e a turma, num dado momento, falou assim, olha, que eles viviam assim, fazendo as estratégias, né, de como fazer para ampliar o negócio. A gente, para divulgar mais, que ele era recente. Aí a gente foi no espaço, acho que é de coworking, lá em Pinheiros, que tinha. Então, tá me fazendo lembrar isso que você disse. Então, naquele dia, nós nos comprometemos a ter lá a feirinha, participar e ceder, por exemplo, as tortas, os bolos e os sucos. Tudo natural, tudo orgânico, né? E vender. Para o próprio pessoal, que já era uma startup, na verdade, que tinha lá, que trabalhava direto, e às vezes locava esses espaços abertos justamente para o pessoal divulgar o trabalho, vender, né? E ganhar, e pagar para eles pela estadia, da locação ali daquele período, né? E foi bem interessante. Daí a gente divulgou, e cartões e tal. Tivemos um retorno, né? Que a ideia era essa, depois o pessoal vinha encomendar e a gente começar a levar e tal. Bem antes de entrar agora, isso que a gente está vivendo agora, que já é uma recorrente, né? O sistema de iFood foi bem antes disso. Então, para entender um pouco aí o negócio, você, no caso, criou essa plataforma de negócios, é isso, né?
toda digital. Esse Então, negócio dessa moeda eu não entendo muito ainda, sabe? uhum, De sim. verdade. Na verdade, a gente usou esse sistema Ciclos, né? Ele é open source, ele foi criado, a gente só está usando ele para fazer esse protótipo, né? Tá. Então, a ideia é criar uma plataforma nova, que está nascendo aí. Mas, por enquanto, porque a gente tinha necessidade de fazer esse teste logo, a gente usou algo que já estava pronto e que deu super para a gente experimentar e entender quais são as limitações disso daí, o que dá para fazer, o que não dá. E está sendo bem rico, né? Isso. E, mas ele permite sim fazer tipo um e-commerce, só que em vez de ser esse modelo de startup tradicional, onde você tem um dono, um chefe, alguém que manda e que fala o que você tem que fazer, aqui a gente tem uma organização horizontal, onde não tem chefes, onde Uhum. quem define o que vai fazer, o que você vai fazer é você. Dentro, lógico, dos criados que você ajudou a criar e que você tem total poder para mudar, né? Então, é isso que é diferente. E a ideia de ter uma moeda própria é para a gente poder ter liberdade até do sistema financeiro, que o sistema financeiro, ele traz de novo a gente para esse lugar de ser refém aí de um banco, de um governo, de um imposto, de um negócio que é piramidal, né? Então, com esse modelo a gente consegue até isso a gente consegue imune, né? E, por exemplo, quando ela começa, se por exemplo, quando você adota entrar, né, no procedimento, aí você logicamente vai lançar um valor, né, deve ter algum valor aí estipulado, tal, de início, e aí você cria a moeda virtual, mas aí depois você, em algum momento, vai continuar injetando, não é? Na Isso, na plataforma. verdade o que a gente define é um limite máximo, que é o limite é equivalente a R$ 100, e aí esse limite é transparente, todo mundo sabe quanto é, a comunidade sabe quanto é, e a gente só vai aumentar esse limite se a organização começar a ir muito bem, tendo muita receita, muita reserva, e isso tudo dá transparente, está todo mundo vendo, a organização está indo super bem, e Uhum. ela não está conseguindo nem usar esse excesso de dinheiro, digamos assim, ela não está conseguindo reaplicar, então isso daí vai fazer com que o valor da moeda aumente, produza mais reserva da moeda disponível para as pessoas. Entendeu? E outra coisinha, por exemplo, desculpa se eu estiver estendendo, assim, a grosso modo mesmo, como eu entendi. Digamos que eu tenho a minha empresa que eu insiro lá dentro, né? Para alocar o espaço, a Su, digamos que ela tem a dela e o BN dele. Seria isso, mais ou menos? Cada um com a projeção do seu negócio dentro da Na plataforma. verdade, é um modelo para formar negócios com várias pessoas, não precisa ser necessariamente individual. Né? Ele é para formar organizações tipo tradicional, não é assim tipo para MEI, entendeu? Que eu sou empreendedor individual e eu quero fazer meu negócio. Até dá para você usar para isso, mas fica um excesso de processo para o negócio individual, né? É papéis para você mesmo, então fica meio estranho. E a moeda também, ela passa um recurso para você dar visibilidade para os seus. Só que se você está sozinho ali fazendo aquilo, talvez seja melhor usar alguma outra moeda que já existe no ecossistema do que criar uma nova. Né? A INSA, né, essa que Ela se você chama criou, NIT. por exemplo, a Nietzsche, Isso. né? Ela começou de que maneira ali? Ela tem lá a plataforma, ela seria a startup, é isso? Ela é a organização. Então, é uma casa colaborativa no Rio, Ah, que tem 10 anos, na verdade 11 já, né? E ela organizava um evento, agora está em pausa por causa da quarentena, mas é um evento
de bairro chamado Feira. Aham. Essa feira chegava a movimentar mais de, sei lá, 5.000 pessoas participando. Certo. Bem famosa no Rio, né? E aí, inicialmente, essa moeda ela veio para dar clareza nos fluxos financeiros da casa. Então, a casa oferecia serviços, eventos, espaços para dar palestra, vários tipos de terapias, alugava cozinha, alugava garagem. Então, todos esses aluguéis, esses serviços que a casa prestava, tem um valor limite. Então, você podia usar a moeda local para consumir esses serviços. Entendeu? E aí, com isso, a gente criou várias coisas legais. Então, por exemplo, tinha o caso de um cara lá que ele queria muito alugar a cozinha, só que ele não tinha dinheiro. Uhum. E aí ele falou, então, e se eu fizer assim? Eu alugo a cozinha e eu vou pagar 50 NIT por mês, e aí eu vendo comidas para casa, para as pessoas que moram na casa, as pessoas pagam em NIT. Então ele recebe NIT e esses NIT usava para pagar o aluguel da cozinha. Tá. E aí, só que se ele não conseguir vender, ou se ele não fizer, ou se as pessoas não comprarem, aí ele vai ter que complementar com reais. Entendeu? Então você consegue dar muita transparência e gerar abundância, né? Porque a pessoa que não tem dinheiro, ela mesmo assim consegue participar do ecossistema. Ela consegue usar a moeda, né? Então ela ganha um limite, ela tem várias formas de você participar, né? Certo. Ah, interessante. Você dá uma clareza nos acordos, né? Porque, por exemplo, você também podia, se você não quiser a moeda, você podia falar, faz assim, usa a cozinha de graça e aí você faz comida pra gente de graça. Só que aí fica aqueles acordos do tipo assim, e se a comida do cara começar a ficar ruim? Como é que você Aham. vai mandar ele embora? Né? Como é que Aham. você vai falar, não, eu não quero mais, mas você não falou que eu podia ficar aqui de graça? Entendeu? Certo. Então, você não tem essa transparência. A moeda ela ajuda você a ter uma transparência dos acordos, né? Os acordos ficam muito mais claros. Então, você sabe que está existindo uma troca recíproca ali, né? Então, eu estou produzindo a comida, vocês estão consumindo. Se por acaso vocês pararem de consumir a comida, eu vou ter que conseguir esse dinheiro de outra forma. Então, fica tudo mais claro, né? Mais transparente do que você fazer um acordo subentendido ali com várias coisas, tipo, não vai ficando aí, e aí a gente vai consumindo, mas aí digamos que esse mês o cara teve tanta demanda que ele não conseguiu nem cozinhar para casa. E aí, como é que fica? As pessoas querem comida, o cara não conseguiu fazer. Então, Aham. desse jeito, você tem muito mais transparência, né? A moeda, ela ajuda a dar essa transparência. E ele, no caso, fazia isso e ele não tinha, assim, ganho? Como seria o ganho? Seria a aplicação em NIT daquilo que digamos, sei lá, da gestão, né, da coisa, ia rendendo. O ganho dele seria só através dessa negociação da Não, moeda dentro ele do também negócio. vendia os produtos em reais. Então, ele vendia a quentinha dele lá, R$ 20 ou 2 NIT. Então, se Aham. ele conseguisse vender para as pessoas que têm NIT, que são, por exemplo, os moradores da casa, os outros todos tinham NIT. Então, se eles comprassem as comidas dele, ele receberia NIT suficiente para poder pagar o aluguel. Certo. Se ele não conseguisse vender ou não conseguisse NIT, ele ia ter que conseguir vender a comida de outro jeito e conseguir os R$ 500 ali, que era o aluguel da cozinha. Ou é R$ 500 ou 50 NIT. Se ele Uhum. tivesse conseguindo 50 NIT por mês, ele não pagaria nenhum real pelo aluguel, só em NIT. Então, é uma forma de dar essa transparência, essa clareza para essas transações e esses acordos financeiros que estão acontecendo ali, de uso de recursos. E aí tudo fica leve para todo mundo, entendeu? Porque você sabe quanto é, não é uma coisa do tipo, vai ficando aí, vai fazendo de qualquer jeito e depois a gente vê, entendeu? Tem Uhum. transparência. Eu acho que Eu, você chegou no ponto assim que era a minha, acho que mais ou menos respondeu, que era essa relação, né? Que eu entendi como um processo de transição. Então, tipo assim, ele vai ter que ir no mercado comprar as comidas para poder fazer. Então, enfim, ainda a gente precisa desse real aí entrando nesse sistema, né? Mas então, como é que você vê isso assim, tipo, pensando num longo prazo, né? Justamente para reduzir esse tipo de relação e fortalecer esse ecossistema e essas trocas nesse sentido da rede, né?
Sim, sim, exato. A ideia é que, assim, conforme essas organizações forem se tornando populares, né, você poderia trocar uma moeda por outra. Então, se tem uma organização que é um supermercado, que ela distribui alimentos, e ela aceita a moeda mercados, por exemplo, e você tem NIT, você poderia trocar NIT por mercados, e aí você poderia comprar nesse mercado com a moeda mercados. Ou, de repente, se a moeda, se esse mercado consome algum serviço da casa NIT, ou ele é um provedor da feira Desapegue, que também usa NIT. Então, se ele usa NIT, ele tem interesse em receber NIT, ele pode falar, eu aceito vender meus produtos em NIT também. Então, você pode comprar nesse mercado usando a sua moeda que você já tem, entendeu? Ou você pode cambiar por outra e aí você consegue comprar na moeda mercados. Então, você poderia fazer uma espécie de cesta de compras e você compra todo mês 100 mercados, e esses 100 mercados te permitem comprar, sei lá, 50 itens do mercado ali que você vai selecionar e tal e vai receber na sua casa. Então, quanto mais empresas e organizações estiverem usando essas moedas, mais independente a gente fica do real, entendeu? Mas, lógico, nessa transição ainda vai precisar vender, então você vai poder vender produtos em real e em NIT, ou em real ou em mercados, ou você vai ainda continuar por muito tempo ainda aceitando real, né? Mas a É, ideia... eu tenho uma questão, mas antes eu queria saber se alguém que não falou nada quer falar, antes de eu fazer a minha questão. Alguém? Eu gostaria. Tá me ouvindo? Então, eu gostaria de saber, assim, qual, a nível de prazo, quanto tempo, assim, em termos de estimativa, que vocês têm para isso começar a funcionar, assim, na prática? Existe um tempo, existe uma estimativa, assim, estipulada? Não, Thaís, a gente implementou isso hoje, até hoje, primariamente em uma casa lá no Rio, né, que foi essa Casa Nietzsche, e tem outras organizações que estão começando a usar a moeda agora, que já usam a dois e que estão começando a usar a moeda. Mas a questão é que, assim, primeiro a gente traz a governança, para as pessoas entenderem que é uma governança não baseada em chefes, não baseada em poder piramidal, né? Então, demora um pouco para as pessoas se entenderem com essa nova forma de gestão, de governança. Isso daí costuma demorar uns 2 ou 3 meses para as pessoas pegarem o fluxo das reuniões de ciclo, criarem os papéis, estarem um traquejo já na governança. E aí, a partir da governança que nasce a moeda. A moeda é opcional, você não precisa ter a moeda para ser uma organização lomidal. Você pode ter só a governança. Então, a moeda, para criar a moeda, costuma ser um trabalho aí, depende de quem for fazer, mas é um trabalho de 1 ou 2 meses também. Então, para uma organização começar a usar todas essas ferramentas, hoje eu imagino que é na faixa de uns 4 a 6 meses, para poder aprender a usar tudo isso daí com habilidade e ficar bem autossuficiente de fazer a gestão. Mas, assim, e em relação ao acesso das pessoas terem acesso a esse conhecimento, a essa As ferramentas? Uhum. É instantâneo. Se você entrar no site da Moeda NIT, você pode se cadastrar na hora e já sair usando. Já está funcionando para eles, mas para a gente criar, por exemplo, para esse grupo, né, de vocês, para criar todo esse sistema, começar a colocar em operação e fazer isso funcionar, pode demorar um pouco para fazer esses passos iniciais, né? Porque hoje a gente ainda usa um monte de ferramentas open source, está nessa fase de protótipo, né? Mas conforme a gente tiver uma plataforma já pronta para isso, a ideia é que isso seja muito mais rápido. Bom. Então, se ninguém mais vai falar, eu vou falar. Tá, eu quero, mas pode falar primeiro. É só Fale agora, para a eu quero gente isso ter para sempre. as mãozinhas levantadas, porque o nosso tempo está chegando no limite e eu falei que eu sou um pouco britânica, assim, que eu gosto de honrar os horários, mas eu queria fazer uma perguntinha, mas pode perguntar primeiro, Beni, não tem problema.
A minha questão é uma questão prática mesmo de como que nós, aqui, que é trampos criativos, que tem essa... Estou buscando, né, fazendo a divulgação dessa ideia, atraindo profissionais de várias áreas. Então, já existe no grupo vários profissionais e o que eu preciso é saber como que eu tenho essa reserva, eu tenho ali já as pessoas que um capital, né? Ela tem os saberes dela, os negócios, cada uma. Como que eu reúno isso e falo, ó, nós temos aqui a nossa reserva de serviços. Será que eu preciso necessariamente eu preciso começar na governança, então não dá para começar na moeda, né? Ou dá para fazer isso junto? Começar a seguir esses 3 pontos juntos, selo, as moedas e a governança. Então, a experiência que trouxe para a gente é que a governança é muito importante começar primeiro. Se você não tem uma governança sólida, como é que você vai fazer a gestão da moeda? Entendeu? Se você quiser fazer uma mudança na moeda, como é que você faz? Alguém vai ter que dizer, eu vou mudar, e aí vira um negócio piramidal, né? Vira assim, então se é o chefe que decide, digamos que o Beni é o chefe, então o Beni é que decide como vai funcionar a moeda. E aí todo mundo tem que falar amém. Aí não é holomidal, aí é piramidal, entendeu? Então, para poder ter um modelo holomidal, precisa de um modelo de autogestão. Então, por isso que a recomendação é que primeiro cuida-se da governança, para que as pessoas tenham um traquejo na autogestão. Com base nisso, aí naturalmente nasce a moeda com base no propósito, né? Agora, dá para usar individualmente a moeda. Se você for lá nos ciclos, você pode qualquer um pode criar uma moeda e sair usando. Mas se você não tiver um processo de governança, de gestão, a moeda ela vai ser controlada por uma pessoa só, ou por 2 ou 3 que vão dizer como é que vai ser e todo mundo tem que obedecer. E aí fica muito mais difícil dela ganhar credibilidade, porque ela fica unilateral, assim, né? As pessoas não confiam, né? Tipo, quem que confia que você não vai poder chegar lá e vai mudar a regra do jogo e trancar todo mundo para fora, entendeu? Então, a governança é importantíssima para a moeda ter uma saúde, né? E os selos são importantes também, mas dá para começar sem eles, para não ter muita complexidade ao mesmo tempo, entendeu? Então, mas você pode começar a partir dos selos também. Se de repente você fala assim, não, a gente quer colocar os selos para reconhecer as habilidades de cada um, e aí depois, com base nisso, a gente vai entrar com a governança. É que também, se você não tem a governança, quem que pode criar os selos? Qualquer um. Quem que vai, sabe? Então, se você não tiver uma boa governança, também a gestão dos selos pode ficar mais complicada, entendeu? Na Casa Nietzsche, a gente tinha um papel que chamava celeiro, que era assim, quem organizava os selos, que ia lá na ferramenta e organizava e pensava nos selos. Então, se você queria criar um selo, você falava com o celeiro, ele ia lá e criava o selo para você, ajudava você a criar na plataforma. Então, é legal também você ter a governança funcionando para poder criar as outras coisas. Mas dá para você usar separado também, não tem problema. Só tem que ter essa preocupação de como que vai fazer a gestão disso depois. Bom, a minha pergunta é um pouco anterior, né? Tá muito vivo para mim essa coisa de como organizar essa rede que está nascendo. Então, eu ainda estou nessa questão de governança. E é uma pergunta assim do tipo, você falou um pouco da sociocracia, você falou da holocracia, você falou do O2, a gente tem também o ALC como ferramenta, que tem vários outros elementos, e eu queria saber como é que é essa visão, assim, do tipo, dá para coabitar tudo isso? Acabei de ler o Reinventando as Organizações, e nele fala, olha, isso aqui são ideias, mas cada organização vai criar, né,
forma de juntar tudo isso. Então, eu queria saber como é que é essa visão para você e para a holacracia e como que eu achei muito legal, assim, para mim, que agregou foi a história dos selos, da moeda, eu acho incrível, mas para mim ainda é algo muito distante, assim, é muito, enfim, acho lindo, mas, enfim, acho que ainda tem os passos, vejo isso, assim, que ainda tem os passos ainda para chegar lá. Mas nesse sentido, assim, da organização, da governança, como é que você vê essa conversa todas essas tecnologias aí sociais, assim, nesse, tipo, qual que eu escolho? Ou dá para fazer um pouco de cada coisa? Ou, enfim, dá uma dica aí nesse sentido. Então, na verdade, você pode usar realmente qualquer uma delas, né? O que, para a gente trabalhar na organização nesse modelo holomidal, a sugestão é que seja uma gestão baseada na autogestão, ou seja, que não tem chefes, não tem alguém no topo da pirâmide que manda e outros que têm que obedecer e falar assim, senhor. Então, é um modelo que trabalha com autonomia, com liberdade, com as pessoas podendo fazer propostas e podendo revisar qualquer acordo, a qualquer momento. Não tem nada que é restrito, que só o chefe pode definir, entendeu? Então, mas poderia usar a sociocracia, poderia usar o modelo do ALC. É que o modelo do ALC ele funciona bem para organização de círculos de aprendizagem, mas eu acho que para organizações que têm um propósito diferente, assim, eu não sei, eu não sei se ele funciona tão bem, mas isso é da minha experiência também, que eu até usei esse modelo lá no HoloChain, na empresa, quando eu trabalhei lá na Holo, eles usavam um modelo de gestão muito parecido com o do LC. E eu vi vários problemas ali. Então, assim, eu acho que é, sim, uma costura. O Reinventar as Organizações já fala, não existe uma resposta única ainda para isso. Nem sei se um dia vai existir. A gente vai costurando mesmo com conhecimentos que a gente vai desenvolvendo. Eu vejo hoje o O2 como uma das tecnologias mais maduras para usar em organizações. Eu estou gostando muito, mas assim, a sociocracia também é extremamente poderosa, só que o problema que eu vejo da sociocracia é que ela é muito customizável, assim, sabe? Você tem 75 jeitos de usar a sociocracia. Você pode usar tal padrão, tal outro padrão você não usa. E mesmo assim, sociocracia mesmo você tem 3 tipos, ou 4, né? Tem a S3, tem a Sociocracy for All, você tem a sociocracia clássica, e, e cada uma ela traz coisas diferentes. E a holacracia, ela já é um pouco mais madura também, é usada por várias empresas nos Estados Unidos, só que ela acabou ficando muito complexa também de usar. Ela tem um guia, a constituição dela tem mais de 50 páginas, 53 páginas. Então, precisa de um facilitador formado em holacracia para você usar, porque senão fica realmente muito difícil de você seguir todas as boas práticas, né? O O2 eu já acho, primeiro que o O2 é open source, então você pode pegar ele na internet e sair usando, não precisa pagar nada para ninguém. A holacracia você tem que pagar, se você quiser anunciar que você usa, você tem que pagar. E o O2 ele tem cursos muito bons online gratuitos também. Você tem a própria Target, o curso online deles o conteúdo está lá de graça, né? Você pode ver, é muito bom o conteúdo. E também tem os workshops deles que eu recomendo muito, que ensinam a usar. E então, na prática, dá para usar o que você quiser. A organização Lomidal só sugere que seja um sistema de gestão que trabalhe com autogestão, porque senão não dá para você ter um sistema que não seja com chefe, com pirâmide, né? Então, não sei se eu consegui te ajudar um pouco ou não. Não, acho que é isso. E ainda estou entendendo, tipo, que tudo isso, todos esses usam autogestão também, então, né? Então a autogestão ela sempre vem junto com alguma outra coisinha para poder acontecer. A autogestão pura e simplesmente Sim, existe exato. isso?
Porque assim, se você chega numa empresa tradicional, que tem lá chefe, presidente, tem toda a pirâmide lá montadinha, né? E aí o seu chefe chega e fala assim para você, eu quero que você trabalhe com autogestão. O que você vai fazer? Você pode até dizer, eu acho que eu devia fazer tal coisa. O chefe, não, isso aí você não vai fazer. Bom, então o que é autogestão ou é você que está fazendo a gestão? A gente Né? Então, na começa empresa demitindo o tradicional, chefe. então. Então, e aí se você demitir o chefe, ficou lá só as pessoas sem chefe, sem nenhum gestor. E aí? Como é que essas pessoas se organizam? Você tem alguma metodologia. Então, a Tá. sociocracia oferece ideias. A O2 também, a holacracia também. Então, é um jeito de você se organizar sem chefes, sem gestores, sem gerentes, né? Então, e que funciona para várias empresas ao redor do mundo. Você viu no livro, lá no Reinventando as Organizações, tem Uhum. dezenas e centenas de organizações hoje que trabalham desse jeito. Não é uma coisa tão alienígena assim. Sim, sim. Bom, Bom, eu a- queria falar um negócio aqui, eu queria pensar, oferecer um selo aqui, né? Pro nosso amigo Júlio, um selo Holomidal, porque realmente vai ser muito útil. Vamos precisar muito desse recurso, porque a gente vai precisar de um outro desse aqui para falar da governança, porque eu estava muito curioso para saber de como é que funcionava a moeda e vi que realmente precisa ter alguns pré-requisitos para poder compreender, captar e se aprofundar nisso daí, né? Que são pré-requisitos matemáticos mesmo, econômicos. E, e eu vou atrás desses pré-requisitos agora para a gente continuar esse bate-papo lá no grupo, particular e particular. Mas eu acho que para numa próxima, para o coletivo em geral, vai ser bom eles compreenderem a governança. E quero te dar esse selo, então, agora, de uma maneira autogestionada, né? De maneira, como é que fala? Espontânea. Queria saber como que a gente pode gerir esse selo, então. Então, se você quiser, em princípio, você pode colocar no Excel. A Targetio tem uns selos que eles colocam no Excel, assim, uma planilha. Então, você tem lá a descrição do selo e quem tem, e quais são as regras para ter e o nome do selo. Mas tem essa plataforma, Badcraft, que dá para você criar. Se você quiser, eu posso explicar como faz. Mas é isso, ele parte de um reconhecimento, né? É isso mesmo, por aí. E, tipo, enquanto só essa fala já tem um valor, né? Depois a gente colocando isso em alguma plataforma, a gente tem visibilidade, né? Mas é isso, assim, o que eu mostrei, eu vejo que é mais um overview mesmo, ele não trouxe muito a conexão para a ação, do tipo, como é que eu começo, né? Acho que a grande dúvida que você deve estar tendo é, legal, mas como é que eu começo? Então, e aí, eu acho que talvez um próximo passo seja esse momento mais voltado para a ação. E eu acho que é muito ligado, sim, com a governança, com o conhecimento de alguma ferramenta que pode ser sociocracia, O2, holacracia, né? E aí a gente pode fazer uma mais prática para como que começa. Eu até tenho um outro série de slides sobre isso também, né? Mas aí precisa ter um facilitador, que é alguém que vai topar facilitar isso daí. Pode ser algum de vocês que tem um pouquinho mais de conhecimento de O2 ou de holacracia ou de sociocracia. Hoje em dia eu não estou mais me candidatando para ser facilitador porque eu estou com muita coisa. Então eu adoraria ser facilitador também para vocês, mas não estou com energia hoje para isso. Então eu posso falar sobre isso, posso mostrar como é que é, mas eu não consigo conduzir um processo desses com vocês, né? Mas na Target tem várias pessoas que conseguem. E na comunidade deles também. Eles têm a TIO Network, que é uma rede de pessoas conectadas, né?
dá para conversar lá e pedir apoio e talvez até conseguir alguma pessoa que tope fazer isso eventualmente sem custo, né? Não sei. Então, mas acho que para começar eu vejo que o ponto de partida é a governança, para ter clareza e para a comunidade ficar coesa também, né? Eu acho que eu conseguiria ser esse facilitador, porque eu li o e-book todo, Legal. vi todos os vídeos, tô com algum conhecimento e tenho algumas dúvidas específicas, né? Então, eu acho que... E já fiz alguns testes, já fiz vários exercícios de ficar criando papéis, ficar criando círculos. Eu até tenho um documento que eu posso te mandar, mas não sei. Enfim, eu me candidato aí para ser esse facilitador. Legal. Eu posso, então, numa próxima eu posso passar esse curso, esse mini workshop de começo do O2, até chegar na parte de criação de papéis, quem estiver interessado. E aí eu dou o caminho das pedras para você facilitar. E tem uma planilha de círculo que dá para usar para começar, ela é bem boa. Eu tenho usado em várias organizações. E aí dá para... A gente vai trocando ideia. Eu posso ir tirando dúvidas aí também de eventuais os pontos que você tiver. Isso eu consigo. Eu só não consigo, de fato, facilitar, porque aí vai meses aí, entendeu? De energia e eu não estou com esse tempo agora, né? Não, mas já agradeço, já só de se disponibilizar e conversar aqui com a gente. Muito obrigado. Foi muito, muito legal mesmo. Gratidão. E Beni, estamos junto nessa aí também. Então, eu já tive com os meninos, fiz o camp lá com eles no ano passado, né, da Target Steel. Então, estou estudando pra caramba aí sociocracia, holocracia. Vamos que vamos. Vamos ver se a gente bota movimento aí nesse processo aí. Massa. Muito bom, gente. Então, gratidão pela oportunidade aí. E vamos marcando próximas aí, Tá vendo como é que a bom. gente pode se ajudar, tá bom? Boa noite aí. Muito obrigado Obrigada, mesmo. Júlio. Valeu. Boa noite. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Valeu. Tchau.